Gênesis 1, verso 24. Gênesis 1, verso 24 já está aqui. Se você não tem Bíblia, nós vamos meditar nesse texto. Enquanto você vai procurando aí, temos alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levante sua mão lá atrás. Graças a Deus pela sua vida, já trocamos uma ideia, né? Seja sempre bem-vindo na nossa igreja, sinta-se em casa em nome de Jesus. Essa é mais uma parte da família de Cristo, amém? Do lado de cá temos alguém que nos visita pela primeira vez? Não, né? Todos já da casa em nome de Jesus. A igreja recebe com muita alegria esse visitante de hoje. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Graças a Deus. Gênesis 1, verso 24. Quem achou diz amém. Graças a Deus, diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto, árvore que dá semente, elas serão para vocês como alimento. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de uma vez mais estarmos na Tua casa, de uma vez mais, Senhor, estarmos diante de Ti, sentarmos, Senhor, na Tua presença para ouvirmos, Deus, a Tua palavra, a Tua instrução. Que nesse ambiente, Senhor, todos nós possamos ser agora alimentados pela Tua palavra. A Tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que vai iluminando, Senhor, cada passo que vamos dando nessa difícil jornada da vida. E ela que também é, Senhor, luz para o nosso caminho. É ela que nos dá uma direção de futuro, é ela que nos dá um norte. É a Tua palavra que clareia, Senhor, os ambientes por onde vamos passar. Espírito Santo, a Tua palavra, ela também é pão. Ela é pão para o faminto, ela é pão para o sedento também. A Tua palavra é água, água que limpa, Senhor, as feridas, água que limpa, Senhor, as mágoas, água que limpa e purifica a mente. A Tua palavra que é como ouro, ouro forjado, ouro puro, valiosíssima, e que pela Tua palavra nós temos poder de ser supridos em toda e qualquer necessidade. Que a partir de agora, Senhor, haja no nosso meio total reverência à Tua palavra. Que as nossas atenções agora se voltem 100% para a Tua palavra. Que os nossos ouvidos e os nossos corações se abram para recebermos de Ti o que Tu queres nos dar. Senhor Jesus, que o Senhor possa me ajudar uma vez mais a ser canal, Senhor, para entregar aquilo que Tu queres. Que eu não atrapalhe, que eu não impeça, que eu não retenha absolutamente nada do que Tu queres falar, dizer e fazer. Que aquilo que é humano, natural, carnal, da minha parte, que isso caia, e que aquilo que é celestial, sobrenatural e sublime no nosso meio agora se estabeleça, e que isso seja para a glória do Teu nome.
você pode, feche seus olhos. O Espírito de Deus está aqui. O Senhor se move com leveza. Ele se move com doçura. Você que tem pedido um abraço do Senhor, receba esse abraço agora aí onde você está. Você que tem pedido intimidade com o Senhor, receba o abraço do Senhor agora nessa noite. Receba da graça do Senhor Jesus. Receba o amor de Jesus te cobrindo agora. Você não é solitário, você não é solitária, você não é sozinho, você não é sozinha. Você não é um nômade, o Senhor te criou para ter raízes. O Senhor te criou para ter raízes, você não está só. Ainda que o mundo não te compreenda, o Senhor te compreende, Ele te chama pelo nome nessa noite. Ele te chama pelo nome nessa noite. Comece a sentir o amor de Jesus sobre a sua vida. O verdadeiro amor que lança fora todo medo. Comece a ser tocado por essa graça. A doce graça. A maravilhosa graça. A graça que nos deu vida. A graça que nos achou, que nos amou primeiro. Ele te amou primeiro, Ele te amou primeiro, Ele te amou primeiro. Antes de qualquer intenção sua, antes de qualquer resposta sua, Ele te amou. Ele te escolheu, Ele te amou. Te amou com amor incondicional, Ele te amou. Seja amado pelo Pai agora. Sim. Receba as verdades do céu no seu coração. Você não é rejeitado, não é rejeitada, você é amado e amada. Você não precisa mais brigar com Deus. Você não precisa mais reivindicar, não precisa mais. Ele sempre te amou. Sempre te amou, sempre te amou. Ele sempre te amou. Cheio. O Senhor vai tirando corações petrificados agora, corações enrijecidos pela mágoa, corações enrijecidos pelas dores, pelas agressões, corações petrificados pela dor, a dor do abandono, a dor das injúrias, a dor de quem te abandonou quando você ainda não sabia nem o que era. A dor de quem falou palavras ruins ao seu respeito quando você não podia nem se defender. O Senhor agora está trocando esse coração, tirando esse coração ferido, tirando esse coração que sangra, e está colocando agora em você um coração novo, um coração de carne. E nesse coração Ele vai escrever as suas leis. E nesse coração Ele vai escrever uma nova história. E nesse coração Ele vai escrever uma nova rotina. Enquanto Ele escreve no seu coração, a sua mente está sofrendo uma metanoia. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente. O Senhor muda o teu coração para mudar a tua mente. Comece a receber agora novos pensamentos. Não pensamentos antigos de desistência, não pensamentos antigos de abandono, não pensamentos antigos de retrocesso, não. Pensamentos novos, pensamentos de continuidade, pensamentos de amor, pensamentos de refrigério, pensamentos do alto. Seja amado agora. Seja amado agora. Seja amado agora. Seja amado agora.
Santo Jesus, faz de novo, Senhor. Aquece de novo, Senhor. Quebra as muralhas de novo, Senhor. Quebra a timidez de novo. Acende o fogo de novo. Leva ao lugar do primeiro amor de novo. Não tem para onde ir, você foi marcado. Você foi marcada. Não existe lugar no mundo mais para você, você é dele. Você é dele. O Senhor está fazendo de novo com você nessa noite. Ele está recomeçando de novo com você, estabelecendo uma vez mais a sua mão poderosa sobre você, estabelecendo de novo, avivando de novo os sonhos, restabelecendo de novo a aliança, colocando você de novo nesse lugar de graça, nesse lugar de paz. Te desejamos, Senhor. Te desejamos, Senhor. Alcança filhos perdidos agora. Pais que oram por filhos agora. O Senhor escuta a tua oração. O Senhor responde a tua oração. Deus livrará até o que não é inocente pela pureza das nossas mãos. É o que diz a santa palavra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor, pelo teu refrigério. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo, porque uma vez mais tu nos revela a tua bondade para conosco, porque uma vez mais, Senhor, tu revela a tua identidade em nós e para nós, que nós somos geração eleita, nação santa, sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é mais do mundo, você nunca foi, você nunca mais será. Você é propriedade exclusiva de Deus, propriedade de Deus para anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. Antes nós não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora a misericórdia do Senhor nos alcançou. Que se levante sobre a sua vida esse tempo de graça e de paz. Fomos marcados para vencer, fomos marcados para a luz e somos marcados para um tempo de glória, de graça e de paz. O Senhor te recebe de braços abertos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Jesus a honra, a Jesus a glória e a Jesus o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir esse Jesus? Obrigado, mano. Aleluia, Deus é bom. Então, gente, essa palavra que nós lemos durante essa última semana, 2 semanas, estava comentando ali com o pastor Pedro, né? O Senhor tem levado eu e a minha casa a experimentarmos coisas que nós vivíamos lá no começo da fé. Estava comentando com o pastor Pedro que essa semana o Senhor tem me feito acordar na madrugada, e aí Ele me levanta, eu só boto uma blusa, não sei nem como é que eu saio, mas saio, pego o elevador e saio andando pela cidade orando e abençoando a cidade, os lugares, e o Senhor tem feito coisas poderosas no meio da madrugada. O Senhor fazia isso comigo e com a Grazi lá no início da nossa caminhada com Deus. Estávamos em casa e o Senhor dizia: levantem-se agora, vão no hospital. E a gente chegava lá no hospital e tinha alguém
esperando uma palavra de Deus, alguém esperando uma profecia. E com o tempo, com a rotina, às vezes a gente vai se acostumando, não é? Com a graça, com a plenitude de Deus. E eu creio, irmãos, que o que o Senhor deseja fazer conosco nesse final de ano é nos levar de volta a um lugar de autoridade. É nos levar de volta a um lugar onde aquele fogo, aquela simplicidade do primeiro amor, ela se transforma em uma verdade de novo no nosso coração. Eu quero começar essa ministração declarando isso sobre a sua vida. Que você volte a arder como nos primeiros dias da sua conversão. Que você volte a queimar e a ser apaixonado pelo Senhor com um coração inocente, com um coração puro, com um coração que acredita nas coisas mais doidas que o Senhor mandar fazer, porque vai ser isso que vai nos trazer de volta a autoridade que Ele tem para nos dar. Amém? Bom, gente, o texto que nós lemos vai contar sobre a criação do mundo, a criação do universo e, sobretudo, vai falar sobre a primeira palavra, o primeiro mapa, o primeiro caminho, o primeiro projeto de Deus para a humanidade, para mim e para você. E quando nós vamos ver sobre o que Deus queria que nós realizássemos na terra, muitas coisas o Senhor foi falando ao longo dos anos que nós deveríamos realizar, mas a coisa mais importante Ele falou já no primeiro dia, quando nós fomos criados, no primeiro momento em que Deus cria Adão e Eva. Ali Ele determina qual era a prioridade de Deus para eles, qual era o chamado de Deus para a vida deles, e por consequência esse chamado também nos alcança hoje. O chamado original, gente, para a nossa vida é mais do que tocar um instrumento. O chamado original para a nossa vida é mais do que pregar a palavra com o microfone, com a Bíblia na mão. O chamado original, ele vai muito além de constituir uma família, de ter bens, de ser bem-sucedido nessa terra. Vai muito além disso. O chamado original é tão profundo, o chamado original para mim e para você, ele é tão sublime e tão grandioso, que o inimigo foi colocando à nossa volta muitos atrativos para que nós nos desviássemos do propósito original. Porque ao conquistar coisas superficiais, nós deixamos de conquistar aquilo que é profundo, aquilo que é radical, aquilo que é a raiz do que Deus tem para as nossas vidas. E Deus tem tocado muito nesses últimos dias, nos levado a esse mover. Tudo que estamos fazendo aqui é baseado nessa instrução que Deus nos deu. Fazer a imersão, de vir para cá, de adorar, de orar, de passar um tempo com Deus, de se desligar do mundo, de se levantar no meio da noite, de clamar ao Senhor, de pedir a Deus que a inocência do primeiro amor volte, que o fogo que outrora estava aceso e ardendo, que às vezes no meio da jornada a gente vai deixando de esfriar, que isso tudo volte, porque se isso voltar, nós vamos nos aproximar do plano original. Irmãos, nessa vida nós vamos precisar ter algumas habilidades, algumas valências para poder chegar no objetivo final, primário, do que Deus tem para mim e para você. Deus tem um chamado para a tua vida, Deus tem um objetivo claro para a minha e para a sua vida, mas esse chamado ele não é coletivo, esse chamado ele é individual. Cada um de nós tem um mapa, tem um caminho a seguir e um lugar para chegar. E para chegar nesse final de história, nessa terra prometida, algumas habilidades são necessárias. Sem usá-las, sem colocá-las em prática, é impossível chegar nesse lugar. Algumas delas eu vou citar aqui porque talvez sejam as mais importantes. A primeira delas, sem sombra de dúvida, é a fé. A fé, a Bíblia conceitua como o firme fundamento das coisas que você espera e a prova daquilo que nós não vemos, porque pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé nós cremos que os mundos, os universos, os multiversos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé, diz o texto sagrado de Hebreus 11, que nós cremos que aquilo que é aparente, físico, tangível, palpável, do que não é visível, físico, natural, foi feito, que Deus é aquele que chama à existência coisas que não existem como se já fossem. Isso a gente só pode crer
pela fé. O lugar que Deus vai te levar, o lugar que Deus vai te transportar, a terra prometida que Deus vai te dar, Ele vai te dar baseado na fé. A fé é o firme fundamento, ou seja, Deus vai construir algo sobre a sua vida, Deus vai estabelecer algo sobre você, mas isso que Deus vai construir não é pela força física que você tem. O que Deus vai construir não vai construir em cima da tua capacidade intelectual. Não é sobre isso. O que Deus vai construir é Deus quem vai construir, não é você, não sou eu, é Deus quem vai fazer. E Ele vai fazer sobre um fundamento. E esse fundamento não é a beleza, não é o dinheiro, não é capacidade intelectual. Esse firme fundamento que Deus vai colocar para estabelecer algo na minha e na sua vida é a fé. Por isso, se você não tiver dinheiro nenhum, você está dentro. Não precisa de dinheiro para viver os sonhos de Deus. Se você estiver sozinho, você também está incluído nos planos de Deus, porque você não precisa de outras pessoas. A Bíblia diz que Deus repartiu a cada um de nós uma medida de fé. Já tem fé aí dentro, essa fé é um fundamento, é sobre ela que Deus vai edificar. A Bíblia diz que nós somos lavoura e edifício de Deus. Deus vai construir algo poderoso sobre a sua vida, e não é sobre habilidade, não é sobre capacidade, é sobre acreditar. Deus vai te levar às nações, e isso não é com dinheiro, Ele vai te levar pela fé que você tem nele. Deus vai te fazer ser um pai e uma mãe abençoado, alguém fértil, alguém que vai empreender. Isso tudo que Deus vai fazer, é Ele quem faz, Ele vai fazer sobre um firme fundamento, que é a fé. E a fé é o quê? Acreditar que o futuro é melhor do que o presente. A fé é esperança. É expectativa do que aquilo que vai vir é melhor do que tudo aquilo que nós já vivemos até aqui. Firme fundamento. Perceba que a fé não é um fundamento instável. Perceba que a fé não é um fundamento volúvel. Não, a fé é um fundamento firme. Hoje você acredita, amanhã você acredita, no ano que vem você acredita, e você continua crendo até morrer que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Quando você acredita hoje e não acredita amanhã, não é fé, e aí o Senhor fica olhando e não pode edificar. Ele não precisa te dar evidências, Ele não precisa te dar recursos, Ele só está dizendo: acredita no que eu estou te dizendo. Acredita nas palavras que eu já coloquei no teu coração. Acredita no propósito que eu te dei. Acredita no chamado que eu coloquei em você. Só faz isso, acredita. Não é no chamado, é em mim que te dou o chamado. Se eu e você desejarmos viver os sonhos de Deus, é imprescindível que a caminhada seja pela fé. O justo viverá não é pela força, não é pela beleza, não é pela conta bancária. O justo viverá pela fé. Deus vai edificar algo poderoso ainda nesse tempo. Esse mês de novembro será um mês poderoso da edificação do Senhor. Deus vai levantar aqui prédios, edifícios, construções espirituais sobre fundamentos que a gente olha e diz: não era nada, Deus levantou, e vai levantar por causa da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. Eu posso tocar, mas sem fé eu não agrado o Senhor. Eu posso pregar, mas se eu não creio naquilo que eu estou pregando, eu não agrado o Senhor, ainda que o que eu esteja dizendo sejam verdades. Consegue perceber que não é apenas praticar, mas é praticar debaixo de um fundamento de crença? Não é apenas fazer, mas é fazer debaixo de um fundamento de fé nele. Sem fé eu posso fazer todas as coisas, mas eu não consigo agradar ao meu Senhor. Agradar tem uma raiz etimológica que é parecida, similar a concordar. Quando eu agrado a alguém, eu estou concordando com ela. E a Bíblia diz que não andarão dois juntos se não estiverem em acordo. É impossível andar com alguém que não entre em acordo com você. Em algum momento terá uma ruptura, em algum momento terá uma divisão, em algum momento vai haver uma secção nessa relação. E assim é com Deus. Sem agradar a Deus não existe concordância com Ele. É Deus dizendo: eu vou te levar, e você diz: como? É Deus dizendo: eu vou abrir, e você diz: como? Foi o que Gideão disse. Deus disse para ele: valente guerreiro, varão valoroso, vai nessa tua força.
E ele olhou para o anjo e disse: Senhor, se Deus é conosco, por que a gente está nessa tragédia? Quantas vezes o Senhor diz: eu vou te levar, eu vou fazer, eu vou edificar, eu vou te dar crescimento, eu vou fazer aquilo que eu prometi. E a gente diz: Senhor, mas se o Senhor vai fazer, como é que vai fazer se não tem nada para fazer? O que eu queria muito que você entendesse: a matéria-prima para Deus fazer algo na minha e na sua vida, sabe o que é? Nada. Você olha isso, filho, nada, aleluia. Você olha para aquela construção que você tem que fazer, e você olha para o reservatório de materiais, não tem nada, aí você entra no campo da fé. O campo da fé é isso: tem uma demanda, mas não tem a solução. Se não tem a solução, se não é visível, é pela fé, e pela fé tudo é possível àqueles que creem. Fé é imprescindível para chegar nesse lugar. Uma outra valência que é imprescindível para chegar nesse lugar que Deus tem para você, para viver a plenitude dos sonhos de Deus, é a santidade. A carta aos Hebreus vai dizer que nós devemos andar em paz com todos e buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se sem fé não tem construção, sem santidade não tem intimidade com o Senhor. Esquece. Deus está dizendo algo simples: quer me ver, quer ter revelação sobre mim. O que vai fazer isso acontecer não é a tua capacidade intelectual de leitura, de armazenamento de versículos bíblicos, não. O que vai fazer você ver o Senhor é a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando falamos em santidade, parece que precisamos ser anjos, ter asas, uma auréola e enfim. E santidade é muito simples. Nós é que mistificamos isso, nós é que tornamos isso algo tão espiritual, quase místico. Santidade no original significa separação. Você se separa do mal, você se separa das trevas, você se separa dos caluniadores, você se separa do que te rouba de Deus, e você, ao se separar, Deus te santifica, e com santidade você vai caminhando até chegar a ver ao Senhor. Gente simples, nós temos encontrado gente simples, que porque decidiu se separar, começou a ver coisas e ouvir coisas do Senhor, que você fica de boca aberta dizendo: de onde é que saiu isso? O Amir não está aqui, né? Vou falar dele, ninguém conta. Cada missão que eu vou fazer, Deus manda chamar ele, e é bom chamar quem nunca diz não. E o Amir, Deus deu para ele um ministério missionário, né? Ele não consegue trabalhar, então é uma bênção, está sempre disponível. E nessas viagens Deus começou a colocar no nosso coração, isso é um hábito meio da graça, de nós meditarmos na palavra. E o Amir entrou nessa vibe, e a gente vai andando, ele já diz: pastor, salmo tal, e aí ele começa a recitar o salmo, e eu começo a dizer: ô Amir, mas como é que é mesmo? E o salmo não está na língua, está no coração. E ele vai falando, e daqui a pouco ele para e diz assim: pastor, isso aqui quer dizer assim. Eu digo: que loucura, né, Amir? E do nada ele cita algumas coisas que eu digo: de onde é que esse cara tirou isso? Eu sou o pastor dele, eu não ensinei? E ele vai pregando para mim. E aí o Senhor tem dito, ele decidiu fazer uma coisa: se santificar e se separar, e ele está me vendo. Quem se santifica verá a minha glória. Você pode não ter nada, se você decidir se santificar, já era. E santificação é simples. Sabe aquela rodinha que às vezes dá vontade de saber o que está falando? Sai fora. Sabe aquilo que passa na televisão que você sabe que não pode olhar? Não olhe. Sabe aquela situação que você carrega no peito e você diz: isso vai me contaminar? Foge disso. Sem santificação ninguém verá, mas com santificação uma porta de intimidade, de revelação começa. Quer ter revelação, meu irmão? Em nome de Jesus, se santifica, se separa, porque Deus vai fazer uma obra poderosa. Ele não apenas vai edificar, mas Ele vai edificar, estabelecer e, sobretudo, Ele vai se revelar a nós por causa da santidade. Fé, santificação. Um outro atributo fundamental para que nós possamos ver, para que nós possamos contemplar e viver a plenitude do que Deus tem,
é a obediência. A obediência, ela é a carta de amor para Jesus. Quando você quer declarar para Jesus, para Deus, que você o ama, não é dizendo: Senhor, eu te amo. Quando você deseja mostrar para Deus que você ama a Deus, não é escrevendo uma carta, um louvor, uma adoração, ou falando palavras de elogio ao Senhor. Não é isso que causa em Deus o sentimento de que realmente você o ama. A prova de amor dos homens para Deus chama-se obediência. Jesus disse: quem me ama, me obedece. E aquele que me obedece e me ama, será amado do meu Pai. Eu o amarei e me revelarei a ele. Se sem fé é impossível agradar a Deus, se sem santidade é impossível ver Deus, agora Jesus está dizendo: se você quer ter revelação sobre o Filho, você precisa obedecer. A obediência é a antessala da revelação. Gente que tem revelação da palavra, da Bíblia, do Evangelho, das coisas do mundo. Gente que tem revelação são pessoas que andam à frente do seu tempo. São pessoas que no olho do furacão já tem uma decisão formada no coração para tomar. Já tem um caminho certo para sair do meio daquele problema. Revelação não é apenas algo místico, não é apenas espiritual. Revelação é a antecipação daquilo que estava oculto. Quer ter revelação? Em nome de Jesus, obedeça a palavra do Senhor. Quem me ama, me obedece, disse o Senhor, e será amado do Pai. Quer ser amado do Pai? Obedeça a palavra. Quem me ama, me obedece, será amado do meu Pai. Eu o amarei e me revelarei a Ele. Tem coisas, meu irmão, que você não vai aprender na escola. Tem coisas que estão travando a tua vida que você não vai aprender com algum psicólogo, com alguém que conheça a ciência. Não, tem coisas que são de cunho espiritual. Se você entrar no mundo espiritual, você terá revelação, mas essa porta de revelação, ela se abre com obediência. Tudo isso que eu falei aqui são ferramentas para que nós possamos viver os sonhos de Deus. Agora, todas essas ferramentas, elas só funcionam se nós tivermos na nossa vida um combustível. Se nós tivermos na nossa vida uma chave que conecta, que vira todas essas habilidades, esses dons. Todos eles são fundamentais: obediência, fé, santidade. Entretanto, tem uma habilidade que Deus colocou em nós que faz todas as outras funcionar. E essa habilidade é aquela que está escrita no texto que nós lemos. No começo da história, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a primeira matriz do homem e da mulher, Deus colocou ali essa habilidade fundamental, basal, essa habilidade raiz, que faz todas as outras funcionarem. O objetivo de Deus para a humanidade, para mim e para você, o plano original, é governo. O que Deus deseja para salvar o mundo, sabe como é? É governo. Quando Deus quer mudar a história de um lugar, Ele estabelece um governo. Quando Deus quer mudar a história de uma família, Ele estabelece um governo. Quando Deus quer mudar a história de uma igreja, Ele estabelece um governo. É assim que Deus faz. Ao longo da história você vai ver. Deus, Ele utiliza os seus recursos pelo governo. E o que Deus quer fazer com o homem e com a mulher sobre a terra é dar ao homem e à mulher domínio, governo, autoridade. Todas as outras valências não funcionam se nós não tivermos autoridade. Quando Deus criou o primeiro homem, sabe o que Ele disse para ele e para a mulher? A palavra foi: dominem. Ou seja, tenham autoridade sobre os peixes, sobre as aves, sobre as árvores, sobre toda a criação. Eu dou isso para vocês e vocês vão governar tudo que eu criei. A ideia de Deus não é que nós fôssemos governados. A ideia de Deus não é que nós fôssemos alienados ou que nós tivéssemos uma vida de adicção, de qualquer uma dessas coisas, de dependência, não. A ideia principal de Deus é que nós nessa terra exercêssemos governo. Isso aqui parece algo fora de propósito. Mas se você não entender isso, você não consegue aplicar na sua vida pessoal. A ideia de Deus, meu irmão, é que você deite e durme, porque você vai governar os teus pensamentos. A ideia de Deus é que em casa marido e mulher não fiquem discutindo e brigando, porque Deus quer dar para vocês o governo da relação.
Deus não quer que os seus filhos estejam longe de casa, desesperados, cada um para um canto, fora de casa, uma família descontrolada. Não, Deus quer te dar o governo. Deus não quer que você seja prisioneiro de nenhum tipo de erva, de nada natural. Deus quer te dar governo da tua vida. Se Deus deu o governo, por que é que vivemos assim? Por que é que vivemos descontrolados? Por que é que não conseguimos dominar nem a nossa mente? Por que é que vivemos um tempo de tanto descontrole, ansiedades, maldades? Por que isso tudo? Deus nos deu a autoridade e nós com o pecado perdemos. Autoridade em português significa capacidade de ordenar e ser obedecido. Toda área fora de ordem da sua vida desorganizada, não é porque você é bagunceiro, é porque nessa área te falta autoridade. Quando você fala e as pessoas não fazem, não é porque elas são más, é porque a capacidade de ser obedecido vem de quem tem autoridade. Sem autoridade não tem obediência, já era. Agora, algo interessante que essa tradução em português nos ensina: se você fala e as pessoas não te obedecem, é porque falta a autoridade. Agora, a autoridade não vem da força física. A autoridade não vem de um discurso ácido. A autoridade não vem de opressão. A autoridade vem do autor. A autoridade, a raiz etimológica mais perfeita, mais profunda, parecida com aquilo que Deus quis dizer, da linguagem bíblica, vem do latim. Autoridade no latim é auctorita, que vem de auctor, que vem de augere. Augere do latim é autoridade. Augere no latim significa fazer crescer. Nós oramos e pedimos: Senhor, faz a minha empresa crescer, faz o ministério crescer, faz a minha vida financeira crescer, faz as coisas que eu toco crescer, e a gente pede crescimento, mas não entende que o que faz crescer é o augere, é a autoridade. Sem autoridade não tem crescimento. Quer crescer? Não peça crescimento, peça ao Senhor, me dá autoridade, porque nas áreas que você tiver autoridade, o crescimento virá para a glória dEle. Sabe por que a gente está orando de manhã, de tarde, de noite, vindo aqui de madrugada, fazendo oração 12 horas? Para ter autoridade, porque se tiver autoridade vai crescer para a glória dEle. Deus deu a chave, agora já era, é só fazer. Pega essa chave agora e vai para casa e usa ela. Tem uma área que não cresce lá, não é porque as pessoas não ajudam, não é porque Deus não está no negócio, não. Está faltando autoridade. Busca a autoridade do autor e você vai ver a glória dEle sobre a tua vida. O que faz crescer não é o dinheiro, percebe? Você não precisa de um empréstimo, você não precisa aumentar o fluxo de caixa da sua empresa, você não precisa de mais gente te aportando financeiramente, não é isso que vai fazer crescer. É muito comum pessoas ganharem muito dinheiro e daqui a pouco estarem pior do que estavam antes. Não é porque tinham ou não tem dinheiro, é porque não tem autoridade. O que faz crescer, meu irmão, não é a capacidade das pessoas em te ajudarem. Guarda isso no teu coração. Se você estiver fazendo algo sozinho, não é porque você quer, mas você está fazendo sozinho porque falta opção, falta ajuda. Talvez você está num lugar que não tem ninguém para te ajudar. Se você tiver autoridade, ainda que sozinho, Deus vai fazer esse negócio crescer para revelar a glória dEle. Crescimento não tem a ver com nada físico, crescimento é espiritual. Aí nós vamos para o que Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Não tem homem no mundo que faça algo crescer, não tem jeito. Não tem capacidade intelectual do universo que faça crescer, não tem jeito. Só o autor da vida faz a vida crescer. Na sua vida o autor é Jesus Cristo, Ele vai te dar autoridade e nós vamos crescer para a glória dEle. Autoridade, meu irmão, é fundamental. Quer viver os sonhos de Deus, quer chegar na terra prometida, peça ao Senhor autoridade. Às vezes a gente está pedindo coisa que Deus olha e diz: não é isso. Estamos pedindo dinheiro, estamos pedindo recurso, estamos pedindo uma porta aberta e Deus está dizendo: não, eu quero te dar autoridade, porque se eu te der autoridade, todas as coisas vão funcionar.
Autoridade, no hebraico antigo, significa radar. A palavra original que Deus usou para dizer para o homem, dominem, no original hebraico significa radar. E radar significa capacidade de controlar. Você vai deitar e vai dormir se você tiver radar, autoridade, controle dos teus pensamentos. E Deus vai te devolver esse controle para a glória dele. Você vai chegar em casa e a tua casa não será mais um caos, cada um para o lado. Não, vocês vão sentar, vai ser organizado aquele ambiente e terá paz. E não terá paz porque você vai dar soco na mesa, terá paz porque quando você entrar, o autor da vida, a autoridade máxima entrou na tua frente. Nós vamos crescer aqui. Vamos crescer aqui. E isso tudo vai acontecer porque o Senhor disse, eu vou devolver a vocês a autoridade. A nossa vida vai voltar para o controle. A palavra original que o Senhor declarou foi dominem. Dominem sobre os peixes, dominem sobre as aves, dominem sobre a criação, sobre a terra. Perceba que fica claro que a ferramenta que Deus deu para que a gente governe não foi o tamanho físico. Deus mandou governar sobre animais que são muito maiores sobre nós. Deus mandou Adão e Eva governar numa natureza que haviam animais muito mais fortes fisicamente do que eles. Então Deus estava dando um recado claro, não é pela força física ou falta dela. Você que se sente pequeno, que talvez carrega traumas por causa do teu corpo, da cor da tua pele, do tamanho ou do formato, em nome de Jesus entenda, não é através da forma física que você vai exercer o que Deus te mandou fazer, você vai ser bem sucedido por causa da autoridade que Ele vai colocar dentro de você. Palavras que você ouviu tentando denegrir e te jogar para baixo dizendo você não pode, por causa da tua linhagem, por causa do lugar em que você veio, por causa do ambiente em que você foi formado, o Senhor está dizendo hoje aqui, eu vou devolver a autoridade, e com autoridade não importa de onde você saiu, você vai parar no lugar que eu mandei para sempre. Esse é o nosso Deus poderoso que nos juntou nessa noite para dizer, o mês de novembro será o mês da autoridade. Quando o homem caiu, quando o homem pecou, o maior dano, obviamente, foi a perda da comunhão com Deus. Ele perdeu a comunhão com o autor. Ele perdeu a comunhão com o Senhor. Ao pecar, ao desobedecer, nós nos afastamos do Senhor. E ao nos afastarmos do Senhor, vamos perdendo a autoridade. Você já percebeu que tem coisas que a gente sabe fazer, e a gente faz bem, está tudo certo, está tudo no controle enquanto a gente está com o Senhor? E aí a gente vai deixando de lado o Senhor e vai continuando fazendo as mesmas coisas, e aquilo que a gente fazia antes e dava certo começa a dar errado. Já experimentou isso? Você diz, meu Deus, mas eu estou fazendo igual eu fazia antes? Como é que agora dá errado? Sempre deu certo. Aí você começa a entender, dava certo não é pela tua capacidade de realização, dava certo porque o autor da autoridade estava contigo. Quer fazer dar certo de novo? Volta para o lugar de autoridade, volta ao contato com o autor, e tudo que está fora do lugar vai voltar para o radar, para o teu domínio. O pecado roubou isso da humanidade, e esse foi o primeiro dano, o mais grave, o mais violento. Mas a consequência disso não parou, a consequência desse primeiro erro foi a perda da autoridade. O texto diz que quando Adão e Eva pecam, o Senhor vem. E quando o Senhor vem, não é para condenar, não é para trazer juízo, não. O Senhor vem para dar uma nova oportunidade. E quando o Senhor vem e se aproxima deles, o Senhor faz uma pergunta: Adão, aonde tu estás? Porque para devolver a autoridade é necessário que aquele que perdeu a autoridade saiba onde ele está. Deus não tem problema em te colocar de novo naquele lugar alto. Deus não tem problema em te colocar de novo naquela empresa. Deus não tem problema em te devolver a família. Deus não tem problema. Ele só quer que você saiba onde você está agora. Porque o caminho de volta só pode ser feito com eficiência se você souber o lugar onde você está. Porque aí Ele vai te dar o destino certo.
Lembra do filho pródigo? Saiu, gastou tudo, perdeu tudo, tocou fogo na herança, e aí um belo dia a palavra diz que a vida dele mudou. E a vida dele mudou não foi porque alguém deu dinheiro, a vida dele mudou não foi porque alguém ajudou, deu comida, não foi porque alguém deu banho nele, não. A vida dele mudou porque o texto registra assim: e caindo ele em si. Caindo em si significa ele entendeu aonde estava. Ele disse: eu estou aqui no meio dos porcos, comendo me alimentar da bolota dos porcos, enquanto o meu pai na sua fazenda, na sua casa, tem pão para se fartar até os seus servos. Eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus funcionários. E quando ele faz o caminho de volta começou quando ele entendeu aonde ele estava. Reconhece hoje onde você está, reconhece hoje onde a autoridade se perdeu, reconhece hoje o lugar que você está, e a partir desse lugar o Senhor te leva de volta para casa, e na casa tem autoridade. Quando eles se perdem, eles não reconhecem mais onde estão, e o Senhor pergunta: Adão, onde tu estás? E eles não reconhecem aonde eles estão, e mais, a perda da autoridade causa fuga. O texto diz que os dois se escondem. Você e eu não fomos criados para esconderijo, para isolamento. Foi Salomão quem disse: aquele que se isola busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Isolamento não vem do Senhor. O Senhor quer que nós congreguemos. Ele nos criou para um espírito coletivo, e quando perdemos a autoridade nós nos isolamos. Isolamento é falta de autoridade. Eles se escondem, e se escondem atrás das árvores, diz a palavra. A árvore foi aquilo que Deus tinha criado para alimentar os homens, nós lemos aqui. Quando você perde a autoridade, você se esconde atrás da bênção que Deus te deu. Pediu uma família, e agora você se esconde atrás da família com vergonha de Deus. Pediu um emprego, agora se esconde no emprego e não chega mais na presença de Deus. Tudo isso não é maldade, tudo isso é perda de autoridade. Se a autoridade voltar, você vai sair da caverna e vai para a luz, para a glória dele. Novembro será o mês de muitos encavernados saírem daí. Muitos nômades, muitos ermitões que estão escondidos em cavernas existenciais vão sair e vão vir para a luz, porque o Senhor está nos chamando para um tempo de autoridade, e a autoridade é luz. A Bíblia diz que quando eles erram em decorrência da perda da autoridade, eles não apenas se escondem, eles não apenas não sabem mais aonde estão, mas o texto diz que começa um ambiente de acusação. Quando a gente perde a autoridade, sabe o que a autoridade significa? Nós falamos aqui que a autoridade é algéria, é o que faz crescer, que a autoridade no hebraico é radar, é aquele que exerce controle. Quando nós perdemos o radar, perdemos o controle, nós começamos a acusar quem está à nossa volta. Ambiente de glória é ambiente de arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, é metanoia. Quem é bom de arrependimento será bom em autoridade. Quem não se arrepende não consegue chegar num lugar de autoridade e fica no ambiente da acusação. A Bíblia diz que Deus perguntou a Adão: você pecou? Ele disse: foi a mulher. Mulher, o que tu fez? Ela disse: foi a serpente. Naquele ambiente de perda de autoridade, ninguém mais assumiu as suas responsabilidades. Sabe o que a autoridade vai devolver para nós? Nós vamos fazer à risca o que Deus colocou na nossa mão. O que é responsabilidade nossa, nós não vamos deixar de lado. Nós seremos diligentes para a glória de Deus. Eu quero orar por você sobre isso agora. Se você pode, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, que se levante uma geração de homens e mulheres diligentes em Blumenau. Que se levante aqui, Senhor, homens e mulheres comprometidos com aquilo que Tu já desse. Chega de ficarmos alienados, Senhor, pensando naquilo que virá e nos esquecendo, Senhor, de fazer aquilo que já está nas nossas mãos. E a Tua palavra ensina, Senhor, que nós devemos fazer com todas as nossas forças aquilo que vier às nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós agora fizemos um ato profético declarando que o que está nas nossas mãos nós vamos fazer à risca. Nós seremos diligentes, nós não vamos ser morosos, nós seremos vagarosos, Senhor, nós seremos cuidadosos e fervorosos para a glória do Teu nome. Estabelece agora, Senhor,
uma geração que se levanta, apaixonada por fazer a tua vontade. Devolve a autoridade, Senhor, porque com a tua autoridade nós seremos reflexo, espelho da tua glória, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto diz que a perda da autoridade não apenas fez com que eles se acusassem, não apenas fez com que eles se escondessem, mas a perda da autoridade fez com que naquele ambiente eles começassem a pegar folhas para se tampar. No original eles viviam nus, um de frente para o outro, e não se vergonhavam. É assim que nós devemos estar diante do Senhor, sem nenhuma área coberta. Quando a perda da autoridade vem, a gente começa a se cobrir. Meias verdades, meias palavras, áreas que só eu conheço, áreas ocultas, pecados ocultos. E a palavra do Senhor diz que aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Misericórdia vem do autor da autoridade. Quando a misericórdia vem, não é apenas o Senhor colocando o seu coração em você, é Ele dizendo, pelo teu arrependimento, pela tua mudança de mente, eu devolvo a você a autoridade que um dia você perdeu. Se hoje você se lamenta por coisas que passaram na sua mão, eu quero te dizer, Jesus, quando veio a essa terra, Ele não veio apenas para fazer milagres e mostrar o seu poder. Jesus veio para devolver a mim e a você a autoridade que nós perdemos lá no Éden. Isaías, 700 anos antes de Jesus vir a essa terra, ele faz a leitura do que Jesus viria fazer na terra. E ele profetiza em Isaías 9,6, um menino nos nasceu, falando sobre Jesus. Um filho se nos deu, ele era o filho de Deus. E aí ele vai dizer que o governo estava sobre os seus ombros. Sabe o que é governo? A autoridade. Jesus vem trazendo para a terra de volta a autoridade que a humanidade tinha perdido. E ele não traz dentro, ele traz nos ombros, porque quem carrega no ombro pode dar a quem quiser. Jesus veio para distribuir a sua autoridade de novo, de novo, de novo. Aleluia! Todo o milagre de Jesus, por trás da cena, por trás dos bastidores, o que Jesus estava fazendo era dar a autoridade de novo. Todo milagre, você vai ver Jesus curando leprosos, Jesus fazendo curas instantâneas, Jesus fazendo curas conceituais, você vai ver Jesus pregando, os milagres todos eles, por trás, tinham o ensino da devolução da autoridade. A Bíblia conta o dia que Jesus chega na cidade de Naim. Naquela cidade havia uma mãe que tinha perdido a autoridade sobre seu filho. O texto diz que ela tinha perdido a autoridade sobre a sua casa. O marido dela tinha morrido. Agora ela estava com um filho morto. Ela tinha perdido o relacionamento com o filho. Não tinha mais relação. Pessoas que estão aqui vivendo esse tempo não tem mais relação nenhuma. É marido, é esposa, é filho, é pai, é mãe, mas não tem mais contato, morreu, está seco. E aí parece que é maldade, parece que é arrogância, parece que são muitas coisas, mas o resumo é, não tem mais autoridade, por isso a relação se perdeu. Jesus chega na cidade de Naim, encontra uma mãe assim que tinha perdido a autoridade. O filho estava morto. A Bíblia diz que uma multidão vai saindo da cidade e vão carregando o menino no esquife. E Jesus, quando chega na porta da cidade, quando a autoridade, Jesus é a autoridade, quando Jesus chega na porta da cidade, ele nem entra na cidade. Ele encontra aquela multidão que sai chorando. E quando ele encontra aquele esquife, ele toca no esquife. A autoridade não toca naquilo que está morto apenas. A autoridade toca naquilo que está te levando para a cova também. Esse comportamento está te levando para a morte. A autoridade hoje está te tocando nessa área para te tirar desse lugar. O teu destino vai mudar. Você não vai para a cova para a glória de Deus. O texto diz que Jesus toca no esquife e eles param. Não existe nada, nenhum fluxo da sua vida que esteja indo para o destino errado, que não pare e mude de direção com o toque de Jesus. Ele é a autoridade máxima. Se são os teus pensamentos que estão indo para o lugar errado, hoje o Senhor toca nesses pensamentos e eles vão voltar para o lugar correto.
Se são sentimentos turbulentos dentro do teu coração, o Senhor toca agora e eles vão parar de ir na direção errada e vão se formar em fila para a ordem do Senhor dentro do teu coração. A palavra do Senhor diz, Isaías declarou: olhem para os céus. Quem foi que fez todas essas coisas? Foi aquele que com o seu poder põe em marcha todas as estrelas do seu incontável exército celestial. Deus está dizendo que Ele, o autor da vida, quando fala, põe em ordem as estrelas. Ele dá uma ordem e as estrelas começam a andar obedecendo a ordem do Senhor. Se estrela no universo anda debaixo da ordem do Senhor, será que o teu coração não vai marchar na direção que Ele está mandando? Será que teu filho não vai se render e vai voltar para casa debaixo de uma ordem da vontade do Senhor? Essa doença vai ter que bater em retirada, porque o médico dos médicos, com autoridade, quando fala, até a morte tem que obedecer. E tudo isso não é por força, é por autoridade. Quem tem autoridade não precisa ficar berrando. Fala e acontece. Quem tem autoridade não precisa ficar investigando, correndo atrás com ciúme. Ah, meu Deus, não, quem tem autoridade descansa, porque sabe que aquele que o guarda nunca dorme. A Bíblia diz que Jesus toca no esquife. O esquife para, eles param. Deus toca no menino e ele se coloca de pé. Ele pega aquele menino e entrega para sua mãe. Aquele relacionamento perdido, aquele relacionamento rompido, que talvez há anos você não fala com essa pessoa, com esse parente, com esse amigo, com esse filho, com essa mãe, com esse pai. Talvez são dias que você não fala com alguém, não importa. O Senhor hoje está dizendo: se você ficar na luz, em obediência, se separar, andar em santidade e manter a sua fé em dia comigo, eu vou devolver para você a autoridade. E esse mês de novembro será marcado pelo meu levantar na tua vida. Aleluia. Em poucos dias, o Senhor vai nos levar de volta às nações. Não tem nada, não tem convite, ninguém falou nada. Mas o Senhor, quando dá autoridade, Ele não dá para uma região apenas, Ele dá para espalhar pelas nações. O que o Senhor vai fazer na tua casa com autoridade, não vai ficar na tua casa. Os teus parentes serão encharcados pela glória de Deus, da autoridade que Ele vai te dar. Porque assim é a medida de Deus. A medida de Deus é calcada, sacudida e transbordante. É nesse ambiente de autoridade que o Senhor quer nos levar de volta. E o caminho de volta nós aprendemos: fé no Senhor. Não é na força do teu braço, não é na tua conta bancária, não é nas pessoas que estão te apoiando, não. Fé no Senhor. Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Um caminho de separação. Está vendo mal? Desvia-te. Está vendo coisas que não convém? Tira os olhos daí. Não deixe o teu coração se contaminar. Guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes de vida, diz a palavra. Com essa santidade nós vamos ver o Senhor. E em obediência a autoridade será plena. E quando você falar, você vai ver a ordem do Senhor se estabelecendo. Porque Ele vai te devolver o radar, Ele vai te devolver o algé, Ele vai te devolver o domínio. A tua mente e o teu coração serão dominados de novo pelo Senhor. Todas as vezes que Jesus faz um milagre, o ensino é autoridade. Quando Ele levanta aquele menino, o menino não sai correndo, o menino não vai embora. Quando Ele levanta aquele menino, que representa a relação morta, Ele pega aquele menino e entrega para a mãe. Ele estava devolvendo para a mãe a autoridade daquela relação que tinha se perdido. O Senhor está devolvendo de novo aqui a autoridade de relações que estavam perdidas. Não é na força, é só na autoridade. Quer ver a relação voltar? Não busque as pessoas, busque o Senhor, e o Senhor trará as pessoas. Quem tem autoridade, o problema não é chamar gente para ter ajuda. Que isso hoje entre no teu coração e nunca mais sai. Quando você tem autoridade, o problema não será chamar pessoas para te ajudar. Olha para Jesus. O problema de Jesus não era juntar pessoas para que Ele pudesse pregar. Não era juntar pessoas para o auxiliar. Não. O problema de Jesus era, depois que Ele pregava, mandar as multidões embora.
Você que é um empreendedor, o teu problema não vai ser promoção para trazer as pessoas, o teu problema vai ser fechar a loja no horário certo, de tanta gente que Deus vai mandar. Quando a autoridade entra, meu amigo, já era. Essa é a chave, não fica buscando outras coisinhas e não sei o que lá, não, é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando Jesus entra, a autoridade volta, e com a autoridade já era. Todas as vezes que Jesus se movia, ele se movia devolvendo isso ao povo. Curava as pessoas e dizia: vai em paz. Porque a doença não apenas roubou a saúde física, tinha roubado a paz. E ele estava dizendo: eu te devolvo a autoridade sobre a tua vida. Agora você vai ter uma vida abundante com paz. Você vai voltar a ter vida de paz na tua casa em nome de Jesus. Esse ambiente que você tem sonhado e tem pedido ao Senhor vai voltar. E agora eu quero te convidar para nós encerrarmos essa reunião. Quando o Senhor te levantar na noite, pula da cama. Quando o Senhor te mostrar alguém que você precisa orar, pula da cama. Talvez nós vamos ser os doidos no pijama que vamos se encontrar aí amanhã na madrugada. Mas se não for passar despirocado de casa, que seja pelo menos do lado da cama. Levanta. Levanta. O Senhor está devolvendo. Não fica dormindo. Esse é o tempo. Desperta tu que dormes e resplandecerá a sua luz. Levanta. O Senhor vai começar a devolver, colocar coisas grandes de novo nas tuas mãos. Coisa que você olhou lá atrás e você disse: meu Deus, eu perdi, eu desperdicei. A Bíblia diz que um dia o Senhor entra na sinagoga e encontra um homem que tinha uma mão mirrada. Uma das suas mãos era seca. Aquela mão seca significa uma área da vida ressecada, uma área da vida improdutiva, mas também representa uma mão mirrada, é dificuldade para agarrar as oportunidades que a vida dá. Aquele homem tinha dificuldade de agarrar o que Deus dava, porque ele só tinha uma das mãos. Mas quando a autoridade volta, Jesus diz: vem para o meio. Olha que coisa interessante, para curar aquele homem, Jesus não diz: sai correndo e te isola. Ele diz: vem para o meio, ou seja, te expõe. Quer receber de volta a autoridade perdida? Se exponha para Jesus. Se precisar chorar, meu amigo, diz: Senhor, essa é a área, eu estou perdido, é aqui que eu preciso, faz algo por mim, muda o meu destino. E quando você vem para o meio, quando você se expõe na presença do Senhor, Ele libera uma ordem. A ordem foi que essa mão mirrada e seca fique restaurada e uma outra. Áreas que você olha para a sua vida e diz: Senhor, eu vou tão bem aqui, mas emocionalmente eu estou tão perdido. Senhor, as minhas finanças estão indo tão bem, mas é a minha casa que está em frangalhos. Áreas que você olha e diz: como eu sou tão bom nisso, mas como eu estou tão mal em outra área. Hoje a autoridade vai voltar para te trazer equilíbrio, e essas áreas secas, doentes, inférteis, vão ser prósperas como a outra. O Senhor deu uma ordem para aquela mão e a sua mão foi restaurada. A mão restaurada agora significa: eu fiz um milagre, e a partir do milagre que Jesus fez, você terá a autoridade para agarrar as novas oportunidades que Ele vai te dar. Coisas grandes vão passar na nossa mão e nós não vamos desperdiçar, por causa da autoridade do Senhor em nós. E a principal oportunidade que Ele está nos dando é de estarmos na sua presença, ouvirmos a sua palavra e sairmos daqui e praticarmos essa instrução, porque o mês de novembro será marcado pela volta da autoridade do Senhor sobre a igreja, sobre Blumenau e sobre o Brasil, em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus.